Depois de anos de silêncio, dúvidas e esperança, ele voltou. O menino que nasceu sem magia em um mundo onde tudo depende dela. O grito que ecoou mais alto do que qualquer feitiço. Asta, o símbolo que desistir não é uma opção. Sim, fãs de Black Clover podem respirar aliviados e comemorar. O anime está oficialmente de volta. E não é qualquer retorno. É o começo do fim. É a adaptação do arco mais importante de todos da obra. A guerra final. O confronto contra o impossível. O momento onde tudo mesmo, está em jogo. Mas antes de falarmos das batalhas épicas que estão por vir, de Magnus se tornando lenda, de Yuno enfrentando seu destino, de Asha dominando o Union com Liebe, a gente precisa parar um segundo e respirar. E lembrar do que foi essa espera. Porque o retorno de Black Clover não é só mais uma estreia no calendário de animes. É um ato de resistência coletiva. Foi em março de 2021 que o anime pausou sua transmissão. Foram 170 episódios até ali, construindo passo a passo uma legião de fãs apaixonados, mesmo em meio a críticas, comparações e a eterna sensação de ser um shonen fora do eixo. Enquanto outras obras ganhavam adaptação de alto orçamento, logo de cara, Black Clover foi crescendo na raça, na garra, na base da identificação. E quando parou, muita gente achou que era o fim, que o mundo mágico de Clover havia sido descartado, mas os fãs não desistiram. Capítulo após capítulo do mangá, a comunidade manteve viva a chama. Teorias, vídeos, fanarts, cosplay, threads, vídeos emocionantes. O fandom de Black Clover mostrou que a obra nunca deixou de ser relevante, que ela tem algo a dizer, algo a ensinar. E ao mesmo tempo, do outro lado dessa história, Yuki Tabata, o criador, enfrentava sua própria batalha. Problemas de saúde física, cansaço extremo, o peso de uma rotina semanal esmagadora e ainda mais pesado, a necessidade de cuidar da esposa também enfrentando problemas sérios de saúde. O mangá entrou em hiato mais de uma vez e então a decisão mais importante foi tomada: sair da Weekly Shonen Jump, símbolo de prestígio e velocidade, e migrar para a Jump Giga, com lançamentos trimestrais. Um risco enorme, mas necessário, porque mais importante do que a pressão do mercado era a vida, a dignidade, a saúde. E a chance de encerrar essa história com o cuidado e a profundidade que ela merece. E agora aqui estamos. O retorno do anime não é apenas a adaptação do arco de Spade, é a vitória de quem acreditou até o fim. É o grito de Asta se multiplicando em cada fã que esperou, que defendeu a obra, que enxergou além das críticas, que viu a alma por trás do traço, que entendeu que às vezes a maior magia é a persistência. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nesse universo de realeza, demônios, grimórios e batalhas de tirar o fôlego. Vamos recapitular a jornada, entender o que nos trouxe até aqui e projetar o que vem por aí. Mas acima de tudo, vamos celebrar, porque Black Clover não é só um anime, é uma história sobre acreditarmos, mesmo quando ninguém mais acredita. Asta nasceu sem magia e isso em seu mundo era mais do que estranho. Era quase uma sentença de morte em um reino onde o poder de cada pessoa é medido pela quantidade de mana que possui. Asta veio ao mundo com zero, nenhuma fagulha, nenhum feitiço básico, nada. Mas foi ali no berço da impotência que nasceu um dos personagens mais intensos, teimosos e inspiradores do shonen moderno. E essa trajetória de rejeitado, a peça-chave do destino do reino de Clover, é o que transformou Black Clover numa jornada tão poderosa. Logo nos primeiros episódios conhecemos o núcleo da história, Asta e Yuno, dois órfãos criados na mesma igreja, no mesmo vilarejo esquecido. Ambos sonham em se tornar o Rei Mago, a figura mais poderosa do reino. Mas enquanto Yuno cresce como um prodígio mágico, Asta parece cada vez mais distante do sonho, até que no dia da cerimônia dos Grimórios tudo muda. Yuno recebe um raro Grimório de 4 folhas. Já Asta, rejeitada por todos, é agraciado com um Grimório ainda mais raro, o de 5 folhas, que guarda em si o poder da antimagia, um tipo de energia que ironicamente o torna capaz de enfrentar qualquer mago. É o início da virada e da luta. Ao ingressar na Ordem dos Cavaleiros Mágicos, Asta se junta aos Touros Negros, a equipe mais caótica e desacreditada da organização. Mas é ali que ele encontra seu verdadeiro lar. Vanessa, Luck, Finral, Magna, Grey, Noelle, cada um carrega sua própria história de exclusão, trauma ou marginalização. E juntos formam algo raro, uma família que se entende justamente por ser feita de rejeitados. Os Touros Negros se tornam a espinha dorsal da obra e do coração do espectador.
Ao longo dos arcos seguintes, Black Clover vai amadurecendo sua narrativa e escalando seus desafios. O arco do Templo Subaquático marca uma das primeiras grandes batalhas da equipe, com destaque para a química entre os personagens e a criatividade no uso dos poderes. O confronto com o Olho do Sol da Meia-Noite revela a existência de uma organização secreta liderada por Lich, com planos sombrios envolvendo os Elfos e uma antiga guerra mágica. E então vem o arco dos Elfos, onde tudo muda. Descobrimos que muitos Cavaleiros Mágicos foram, na verdade, reencarnações de Elfos, injustiçados no passado. A batalha entre os reinos, a revelação do demônio, Zagred e a união inesperada de rivais elevam a obra a outro patamar. Esses momentos mostram não apenas a evolução dos personagens, mas também do próprio Tabata como autor. O mangá começa a tratar de temas mais profundos, como identidade, perdão, legado e reescrita do destino. Depois dos eventos dos Elfos, a história entra em uma nova fase, com foco na aliança entre reinos e no surgimento da Tríade Negra, governantes do Reino de Spade, Vanica, Zenon e Dante. São os portadores dos 3 demônios mais poderosos conhecidos, e seu objetivo é abrir os portões do submundo, liberando o inferno na Terra. Para enfrentá-los, Asta, Yuno e os outros heróis passam por intensos treinamentos. É o momento em que o mundo de Black Clover se expande para o conflito global, e os stakes se tornam maiores do que nunca. E é exatamente aqui, no ápice da tensão, que o anime pausa, mas o mangá continua. E agora, com o retorno da animação, esse capítulo final que mistura guerra, emoção, superação e revelações explosivas, finalmente vai ganhar vida nas telas. Olhar para essa trajetória e lembrar por que tanta gente se conectou com Black Clover, porque, diferente de muitos protagonistas que nascem com talento oculto ou linhagem nobre, Asta teve que conquistar tudo na força da vontade. Cada vitória foi arrancada na marra, cada amigo foi conquistado com esforço, cada grito um lembrete de que ele está vivo e resistindo. Black Clover é uma obra sobre magia sim, mas a magia mais forte que existe ali não sai de nenhum grimório, sai de dentro do coração, da teimosia, da fé, e essa é a base perfeita para o que vem a seguir. Todo shonen tem seu momento de crise, a luta que parece impossível, o instante em que o herói cai e tudo ao redor ameaça desmoronar. Em Black Clover, esse momento apareceu fora da história, longe das batalhas mágicas, no mundo real. Em março de 2021, o anime chegou ao seu episódio 170, encerrando de forma abrupta a transmissão regular. Na época, a explicação oficial era que o anime havia alcançado rapidamente o mangá e precisava de um tempo para que o autor avançasse na história. Mas o que parecia uma pausa estratégica logo se revelou algo mais profundo. Não era só o cronograma que estava em risco, era a própria saúde de Yuki Tabata. Trabalhar com mangás na Weekly Shonen Jump é um privilégio, mas também uma maratona exaustiva. Os autores precisam entregar capítulos semanalmente, mantendo um nível de qualidade narrativa e ilustração sem falhas. Tabata vinha carregando esse ritmo desde 2015, quando Black Clover estreou. Foram anos sem descanso, criando uma história complexa, cheia de personagens e batalhas densas. E como muitos artistas antes dele, chegou a um ponto de esgotamento, cansado, doente, emocionalmente fragilizado e ainda tendo que cuidar da saúde de sua esposa, que também enfrentava dificuldades. O que estava em jogo ali não era só o futuro da obra, era a vida de quem a criava. O mangá entrou em hiato em 2022, inicialmente breve, depois estendido. Os fãs já sentidos pela ausência do anime agora se viam diante de um cenário ainda mais incerto. Mas ao contrário de outras situações em que o público cobra, pressiona ou se distancia, algo diferente aconteceu aqui. A empatia venceu, a comunidade se entendeu, se solidarizou e enviou mensagens de apoio, esperou com paciência, compartilhou lembranças da obra, defendeu Tabata nas redes sociais. Foi uma pausa longa, mas foi também um período de reflexão, de amadurecimento e de reorganização. Em 2023, veio o anúncio que mudaria tudo. Tabata sairia da Weekly Shonen Jump e migraria para Jump Giga, uma revista trimestral. Isso significa que Black Clover teria apenas 4 capítulos por ano. Para muitos isso soaria como um problema, mas para Tabata foi a salvação. Um novo ritmo daria espaço para respirar, planejar, cuidar da saúde e entregar uma conclusão à altura, sem pressão semanal, sem sacrifícios pessoais desumanos. Foi uma decisão corajosa e um gesto de respeito com o público, com a obra e com ele mesmo. Durante esse tempo, a comunidade seguiu ativa. Os vídeos sobre Black Clover continuaram a aparecer. As discussões sobre o final, sobre o arco de Spade, sobre o futuro de Asta e Yuno
não cessaram. Os cosplayers continuaram criando, as lojas continuaram vendendo produtos. A chama não apagou, porque no fundo os fãs sabiam, Black Clover é mais do que um anime ou um mangá. É uma história que conversa com quem já se sentiu menor, com quem lutou em silêncio, com quem aprendeu que desistir não é opção. E por isso o retorno agora tem um gosto diferente, um gosto de reencontro, de superação coletiva, de vitória. A volta do anime não marca só uma retomada de episódios, marca o fim de um período de escuridão, marca a retomada da esperança. Se até agora Black Clover construiu sua base sobre crescimento, superação e alianças improváveis, o arco do Reino de Spade é onde tudo isso se intensificará. Aqui não há mais espaço para testes, é a guerra definitiva, a reta final, o momento em que o destino de todo o mundo mágico é colocado em jogo, e cada personagem precisa dar tudo de si. É o ápice da obra, e com o retorno do anime, ele finalmente vai ganhar a forma que merece. O Reino de Spade sempre foi envolto em mistério, isolado, frio, implacável. Seu funcionamento é baseado na dominação militar e no uso brutal da magia demoníaca. E no topo dessa estrutura estão eles, a Tríade Negra. Dante Zógrades, possuído por Lucífero, representa a força esmagadora e o caos absoluto. Vanica Zógrates, possuída por Megícula, traz a loucura e o prazer pela destruição. E Zenon Zógrates, com Beelzebub, simboliza a frieza, o cálculo e o poder absoluto. Juntos, eles orquestram um plano tenebroso, abrir os portões do submundo, liberando os demônios mais poderosos no mundo humano, e tornando-se eles mesmos deuses entre os homens. Esse plano, porém, exige sacrifícios, e os escolhidos são dois capitães dos Cavaleiros Mágicos, Yami Sukehiro e William Vengeance. Seus corpos conectados a magias raras são os catalisadores para abrir o portal. O sequestro dos dois lança os reinos de Clover e Heart numa corrida desesperada para impedi-los, e essa corrida é o que move todo o arco. Ao longo do arco de Spade vemos um novo patamar de magia. Os combates deixam de ser apenas duelos temáticos e se tornam verdadeiros espetáculos de devastação. A antimagia do Asta, o poder das runas, as técnicas de contra-ataque e os pactos demoníacos criam batalhas visuais e emocionais de altíssimo impacto, mas mais do que poderes, o que está em jogo aqui é alma. Cada personagem é levado ao limite, cada decisão importa, cada sacrifício tem peso, e ao fundo o portal do submundo começa a se abrir. Demônios de várias camadas surgem, cidades colapsam, o mundo está à beira da extinção, e os heróis não têm tempo a perder. O arco de Spade é brilhante porque ele não se limita à pancadaria, ele trabalha temas profundos e em muitos momentos a verdadeira batalha é intensa. A luta de Asta e Liebe para se entenderem, não como dono e servo, mas como iguais. A crise de um ao descobrir sua verdadeira origem e ter que lidar com o peso do sangue e do legado. A redenção silenciosa de personagens como Nat, que carrega culpas do passado e tenta de alguma forma compensar suas percas. E tudo isso acontece em meio à guerra mais brutal que o mundo de Clover já viu. É importante dizer, esse arco não é grandioso por acaso. Tabata preparou o terreno por anos para que tudo isso fosse possível. O mistério dos demônios, o reino de Spade, os segredos do Grimório de 5 Folhas, a conexão entre os capitães e os elfos, tudo isso vai se conectando de forma precisa e recompensadora. Nada está ali por acaso. E com o anime de volta, temos a chance de ver toda essa construção ganhar cor, som e movimento. As batalhas ganham vida, as emoções transbordam, a tensão se intensifica. É o tipo de arco que não funciona apenas no papel, ele precisa ser sentido. Com o retorno confirmado, o grande ponto de expectativa é: a animação vai fazer jus à grandiosidade desse arco? Se o estúdio entregar a mesma energia que vimos em momentos como a luta de Asta e Yami contra Dante, ou Yuno contra Langris, o resultado pode ser épico. E com a tecnologia atual e uma equipe preparada, Black Clover pode dar um salto técnico que o coloque entre os grandes do gênero. Esse arco é um momento de consagração, e se adaptado com fidelidade e emoção, vai transformar o nome Black Clover de promessa em lenda. Todo grande shonen tem seus duelos inesquecíveis, aqueles momentos em que a luta vai além da técnica e vira emoção, transformação. No arco do Reino de Spade, Black Clover entrega isso com força total. São combates não apenas bem coreografados, mas profundamente significativos para a história e para os personagens. Aqui cada batalha é uma declaração, cada golpe tem peso, cada vitória é suada.
Essa sem dúvida é uma das maiores surpresas de todo o arco e da obra inteira. Dante Zogratis, possuído por Lucífero, já havia enfrentado Yami e Asta juntos. Ela é considerado invencível, um monstro de regeneração absurda e poder esmagador. Mas então, Magna Swing, o piromaníaco rebelde dos Touros Negros, entra em cena. E a luta que parecia impossível se transforma em uma das mais emocionantes e poderosas de toda a série. Magna não tem mana em abundância, ele é, no sistema mágico, quase um fracasso, mas graças ao próprio esforço, estudo e dedicação, ele desenvolve um feitiço de Soul Chaining, uma magia que iguala o poder dele ao do inimigo, transformando a luta em uma batalha de resistência pura. O confronto vira soco contra soco, suor contra sangue, e Magna vence não porque é mais forte, mas porque nunca parou de tentar. É o espírito de Black Clover encarnado. Yuno é o oposto de Asta em muitos sentidos. Nobre, talentoso, silencioso, carrega o peso de ser o rival, mas também o de ser a esperança. E ao enfrentar Zenon, possuído por Beelzebub, Yuno encara seu maior desafio. Zenon é frio, metódico, estrategista, um espelho distorcido do próprio Yuno, mas o confronto não é só físico, é simbólico. E o único que sempre lutou pela Ordem dos Cavaleiros de Clover descobre que é, na verdade, o herdeiro legítimo do reino de Spade. E ali, diante do maior vilão do seu povo natal, ele precisa decidir quem ele é de verdade. A luta entre Yuno e Zenon é uma dança de magia avançada, poder explosivo e, acima de tudo, definição de identidade. Noelle, a princesa renegada do clã Silva, sempre lutou contra o próprio sangue, contra a rejeição da família, contra o trauma da perda da mãe. E em Vanica, possuída por Megicula, a própria entidade responsável pela morte de Acier Silva, Noelle encontra não só uma inimiga poderosa, mas o passado encarnado em ódio. É um duelo entre luz e loucura, entre controle e caos, entre filha e assassina. Noelle alcança um novo nível de poder, dominando o modo Valkyrie Dress completo e enfrentando Vanica com tudo o que tem. Mas o que realmente marca essa luta é o quanto ela simboliza o encerramento de um ciclo de dor e o nascimento de uma guerreira completa. O que torna essas batalhas tão marcantes não é só a força dos ataques ou a qualidade das animações, mas o contexto emocional de cada uma. Não são combates por glória, não são torneios para ver quem é o mais forte, são lutas por identidade, justiça, redenção, memória e escolha. E isso faz toda a diferença, porque quando o soco carrega dor, quando a espada corta dúvidas, quando o feitiço nasce do trauma, a luta deixa de ser cena, vira narrativa, vira clímax. E Black Clover entende isso com perfeição. Durante boa parte de Black Clover, Asta empunhou a antimagia como uma arma poderosa, uma força bruta que contrariava as leis naturais daquele mundo. Mas ele nunca soube de onde exatamente esse poder vinha. Não até conhecer Liebe, o demônio dentro do seu Grimório de 5 folhas. E quando esse encontro acontece, tudo muda, porque Liebe não é apenas uma criatura das trevas. Ele é, assim como Asta, um rejeitado, expulso do submundo por não possuir mana. Liebe foi encontrada por uma mulher humana que o criou com carinho até que ela fosse assassinada por um nobre cruel. E ele foi selado em um grimório sozinho com sua dor e raiva até encontrar Asta. A conexão entre os dois é muito mais do que simbólica, é emocional, espiritual, visceral. Da inimizade ao entendimento. Quando Liebe finalmente se manifesta, ele não chega com paz ou amizade. Ele quer lutar, quer dominar, quer usar o corpo do garoto para sua vingança contra o mundo. Mas Asta faz algo inesperado. Ele recusa a dominação e propõe um duelo justo. Não um pacto forçado, mas uma batalha onde ambos possam se medir como iguais. Esse momento é crucial porque revela o que há de mais puro em Asta. Ele não quer controlar, ele quer construir algo em conjunto. E quando vence, ele não impõe, ele oferece uma aliança, um novo começo. Liebe aceita e o que nasce ali é uma das uniões mais poderosas da história recente dos animes. Asta e Liebe fundem seus corpos, mentes e intenções, e disso surge o modo Union, uma forma onde Asta usa a antimagia com ainda mais precisão, velocidade e impacto. Mas mais do que uma temática, o modo Union é um manifesto emocional. Ele diz, não somos ferramentas um do outro, somos aliados. Ele mostra a força mais poderosa não vem do poder, vem do respeito, do entendimento, da dor compartilhada. Visualmente a forma é arrebatadora. Asta ganha chifres, armadura escura, olhos brilhantes, mas o mais importante está por trás do visual.
A simbiose entre os dois seres que o mundo tentou apagar e que agora gritam juntos. A aliança dos dois resume tudo que Black Clover representa. Asta sem magia, mas com força de vontade ilimitada. Liebe com poder, mas machucado pela rejeição. Ambos quebraram as regras do mundo, ambos sobreviveram ao preconceito. E agora juntos desafiam até os deuses e os demônios. Eles são o encontro do improvável com o impossível. E esse elo, construído na base da empatia, é o que sustenta não só o arco de Spade, mas o próprio final da história. Porque no fim das contas, não é só sobre vencer inimigos, é sobre curar feridas, é sobre encontrar lugar, é sobre ser aceito mesmo quando o mundo inteiro diz que você não deveria existir. Em um mundo onde tudo gira em torno de poder, linhagem e controle, os Touros Negros sempre foram um grupo fora da curva, os que todo mundo zombava, os problemas da Ordem dos Cavaleiros Mágicos. E ainda assim eles foram e continuam sendo o coração emocional de Black Clover. Nesse arco final, eles brilham mais do que nunca, não só nas batalhas, e no centro disso, aparece um personagem que virou peça-chave da trama. Introduzido de forma quase silenciosa, Nat é o vice-capitão dos Touros Negros, um homem enigmático, frio, sombrio, sempre envolto em trevas, literalmente e emocionalmente. Ele é o oposto de Asta, cínico, direto, descrente, mas sua profundidade vai muito além da aparência. Nat perdeu o irmão gêmeo, é um pacto demoníaco mal conduzido, e desde então vive com a culpa e com a missão de usar os demônios corretamente para impedir que o mundo desmorone. Ele carrega 4 demônios, cada um com sua personalidade e função, e usa esses pactos com maestria em combate. Mas seu verdadeiro poder está na inteligência estratégica e na coragem de fazer o que ninguém mais faria. Nat acredita que o mundo só será salvo com sacrifícios, mas ao conhecer Asta, algo muda. Pela primeira vez em muito tempo, ele vê uma esperança que não é egoísta, uma luz nascida do fundo do poço, e isso o transforma. Cada membro dos Touros Negros tem sua própria dor. Vanessa é rejeitada por sua aldeia por ser amaldiçoada, mas que descobre um poder capaz de mudar o destino. Luck, o garoto que ria na luta porque não sabia como lidar com sentimentos, até encontrar amigos de verdade. Grey, a menina segura que se escondia sob disfarce e encontrou aceitação em meio ao caos. Magna, o plebeu que luta de igual para igual com reis e demônios, só com estudo, raiva e amor pela sua equipe. Final, o galanteador que fugia da responsabilidade até decidir enfrentar sua própria família e amadurecer. E claro, Noelle, cuja jornada de crescimento é uma das mais lindas de toda a série. Os Touros Negros são os rejeitados que se escolheram, um grupo que não nasceu para ser herói, mas que se tornou indispensável para o destino do mundo. Desde que chegou à base dos Touros Negros, Asta não só encontrou um lar, ele mudou esse lar. Sua energia transformaram cada um dos membros. Asta não julga, não desiste, não desconfia, e isso faz com que todos ao seu redor comecem a acreditar neles mesmos. É por isso que no arco final, quando tudo está em risco, os Touros Negros se levantam, juntos, fortes, feridos, mas prontos. Eles não lutam por glória, eles lutam porque se amam, e isso é mais forte do que qualquer feitiço. Em muitas histórias, os coadjuvantes são esquecidos no final, viram sombra dos protagonistas, mas Black Clover fez o oposto. Ele reconhece que a história não é feita só de heróis, é feita de gente comum que escolheu fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo dizia que não valia a pena. Os Touros Negros são essa gente, e agora mais do que nunca eles estão prontos para lutar, não pelo reconhecimento, mas pelo que construíram juntos. Chegar ao final de uma longa jornada é sempre um desafio, mas quando essa jornada é vivida capítulo por capítulo, ano após ano, acompanhando a evolução de personagens e também do próprio autor, o peso desse fim se torna ainda maior. É isso que estamos vivendo agora com Black Clover. O mangá entrou oficialmente em sua reta final e tudo indica que estamos nos últimos volumes da obra. O fim está próximo, mas ainda não é agora. Apesar da reta final já estar oficialmente em andamento, Tabata ainda guarda algumas cartas na manga. As últimas publicações mostram que o clímax do arco final está se desenrolando. Os últimos vilões estão sendo revelados. Os protagonistas confrontados com seus maiores medos e desafios, e cada capítulo carrega uma sensação de despedida iminente. Mas ao mesmo tempo, a história ainda tem fôlego, ainda há revelações a fazer, batalhas a concluir e conexões emocionais a finalizar com respeito. Ou seja, o fim está vindo, mas está sendo construído com cuidado. Entre os grandes pontos que o mangá ainda precisa resolver estão o destino de Asta e Yuno, quem será o Rei Mago, haverá um ou ambos tomarão rumos diferentes, o papel definitivo de Liebe, como ele será integrado ao mundo após a guerra, há espaço para demônios na paz?
o encerramento de Noelle e sua relação com Asta. Teremos algum tipo de resolução afetiva ou a obra manterá o foco no crescimento individual? A reconstrução do mundo mágico depois de tanto colapso, o que virá a seguir? Tabata tem conduzido essas perguntas com paciência e tudo indica que as respostas não virão em explosões apressadas, mas em fechamentos emocionais significativos. Mais do que grandes batalhas, o que o público espera agora é coerência emocional, um final que honre tudo o que foi construído, e até aqui Tabata tem demonstrado isso. Mesmo com um novo ritmo, os capítulos mantêm a intensidade narrativa. Cada página parece escrita com intenção, nada está ali por acaso. E essa é a beleza de um mangá que soube desacelerar para terminar bem. Os fãs entenderam o momento, e isso é raro. Em vez de críticas ou pressa, a comunidade de Black Clover tem demonstrado apoio e gratidão, entendendo que depois de tantos anos juntos, o mais importante agora não é terminar logo, mas terminar certo. E com o retorno do anime, essa reta final ganha um novo brilho. Porque agora o que acontece nas páginas vai se refletir nas telas, e a jornada vai poder ser vivida em todas as formas possíveis. Desde que o episódio 170 de Black Clover foi ao ar, os fãs carregam uma pergunta no peito: quando o anime vai voltar? Essa espera longa e silenciosa finalmente teve resposta. O retorno foi oficialmente confirmado e com ele vieram as promessas, os sorrisos e, é claro, as expectativas nas alturas. Mas o que exatamente sabemos até agora? O retorno foi divulgado em um evento especial de aniversário da obra com direito a teaser, arte comemorativa e declaração do próprio Yuki Tabata agradecendo aos fãs pela paciência e apoio incondicional. Ainda não temos data exata de estreia, mas os materiais promocionais confirmam que a nova fase do anime vai adaptar diretamente o arco do Reino Spade, iniciando a reta final da história. O mais importante, tudo indica que o anime vai contar com melhoria técnica significativa, com mais tempo de produção e um foco maior em qualidade do que quantidade. Embora o estúdio Pierrot, responsável pela primeira fase do anime, ainda esteja envolvido, rumores apontam para reforços criativos na equipe, incluindo novos diretores e animadores convidados que já trabalharam em animes de alto nível, como Jujutsu Kaisen, Bleach e Kimetsu no Yaiba. O objetivo parece, claro, elevar o nível técnico da adaptação para que ela acompanhe o peso narrativo do arco final. A proposta visual é manter o estilo característico da obra, expressivo, viciante, dinâmico, mas com animações mais fluidas e cenas de combate ainda mais cinematográficas. Ainda há especulações sobre o formato. Alguns acreditam que a adaptação virá em cursos de temporadas fechadas, com uma estrutura parecida com Attack on Titan Final Season em partes bem definidas. Outros apostam que haverá filmes complementares, principalmente para momentos cruciais como Magna vs Dante ou o clímax com Asta e Yuno. O fato é, o retorno foi pensado com estratégia. Não será uma simples continuação semanal, será um evento, um desfecho com o cuidado que a obra merece. O fandom está mobilizado. As redes sociais explodiram com um anúncio. Vídeos de reação, análises e teorias dominaram o YouTube. E o TikTok, a hashtag Black Clover, voltou aos trending topics em diversos países. Mas junto com a empolgação vem a pressão. Essa nova fase do anime precisa entregar nível, emoção e fidelidade. Precisa fazer justiça à espera e à jornada que nos trouxe até aqui. Felizmente, tudo indica que os produtores sabem disso e que estão trabalhando para transformar esse retorno em algo memorável. Se o anime seguir o ritmo e o cuidado do mangá, podemos esperar animações de combates espetaculares, direção emocional nos momentos-chave, como a união entre Asta e Lieb, trilhas sonoras impactantes e bem colocadas, roteiro que respeita o tempo narrativo e não apressa o clímax, explosão de cenas que no mangá foram rápidas, mas têm potencial visual enorme, e principalmente um encerramento digno, não só para a história de Asta, mas para todos que caminharam com ele. Por muito tempo, Black Clover carregou um fardo, o de ser mais um shonen genérico. Comparado a gigantes como Naruto, Bleach, Fairy Tail e mais recentemente Jujutsu Kaisen e a Demon Slayer, a obra de Yuki Tabata foi vista injustamente como uma sombra, mas capítulo após capítulo, episódio após episódio, Black Clover fez algo que poucas histórias conseguiram: venceu o preconceito, não por fazer barulho, mas por persistência. A série começou com recepção morna, muitos questionavam o protagonista gritando demais, o ritmo acelerado, a fórmula básica, mas com o tempo ficou claro, havia algo especial ali, havia uma narrativa. A narrativa foi crescendo com os personagens, a direção do anime foi se ajustando, o mundo foi se expandindo e aos poucos Black Clover deixou de ser só mais um para se tornar o shonen de muita gente. O anime não prometia revoluções estéticas ou conceitos existenciais profundos, ele prometia emoção, aposta no esforço, fé no improvável e entregou sempre.
Asta é talvez o personagem mais subestimado da nova geração. Enquanto muitos heróis shonen têm linhagens especiais, traumas complexos ou habilidades ocultas, Asta tem apenas uma coisa: vontade de não desistir. Ele é puro esforço, raiva canalizada, fé inabalável. E isso conversa com muita gente, porque no mundo real, talento nem sempre é o que te salva, mas persistência, essa sim, pode transformar destino. Asta é o símbolo dos que não nasceram com dons, mas que lutam até ser vistos. Embora tenha uma estrutura clássica de shonen, protagonista sonhador, rival talentoso, organização de guerreiros, vilões cada vez mais poderosos, Black Clover se destaca por saber explorar temas universais com honestidade. Exclusão e preconceito, como Asta e Liebe e os plebeus, superação de trauma como Noelle, Luck e Nat, crítica social e de castas, que é o reino de Clover, a ideia de família como escolha e não como sangue, como os touros negros. Nada disso é jogado de forma panfletária, é mostrado através de ações de evolução de laços reais entre os personagens. Hoje, com o retorno do anime e o mangá caminhando para um final respeitoso, já dá para afirmar: Black Clover é um dos grandes shonens da sua geração. Ele pode não ter começado como um fenômeno, mas construiu sua relevância com consistência, emoção e comunidade. A comparação com outros títulos perde sentido quando entendemos que cada obra carrega uma proposta. E a de Black Clover sempre foi clara: não se trata de ser o mais poderoso, mas de nunca desistir, nem de você, nem dos outros. E nesse ponto ele entregou como poucos. Depois de tanto tempo, tantas batalhas, tantos capítulos, Black Clover está de volta e mais do que uma continuação. Esse retorno é um símbolo de que vale a pena esperar, de que vale a pena acreditar. A jornada de Asta sempre foi sobre ir além dos limites, sobre desafiar o impossível, sobre transformar a ausência em força. E é exatamente isso que os fãs fizeram também. Mesmo quando o anime parou, mesmo quando o mangá entrou em hiato, mesmo quando tudo parecia incerto, ninguém largou o Grimório. A comunidade permaneceu firme, criando, comentando, torcendo, não porque esperavam algo em troca, mas porque sabiam o valor da história que estavam acompanhando. E agora, com o retorno confirmado, estamos diante de uma nova fase, um novo capítulo. Talvez o último, mas mais do que nunca estamos prontos. Se você acompanhou cada luta, vibrou com cada conquista, chorou com cada perda, e se viu representado em cada obstáculo vencido por pura força de vontade, esse momento é seu. O retorno do anime é um presente, mas também é um lembrete de que às vezes o mundo tenta pagar quem é diferente, de que a sociedade, como no reino de Clover, ainda classifica, rejeita, rotula, mas Black Clover mostra que mesmo rejeitado pode ser essencial, que mesmo sem magia há poder em quem insiste, em quem levanta, em quem resiste. E agora, o que fazer? A melhor forma de honrar esse retorno é reviver a jornada, reassistir, compartilhar, relembrar, mostrar para mais pessoas o valor dessa obra, a beleza que existe no protagonista que grita não por ego, mas por necessidade, por sobrevivência. Asta não grita por atenção, ele grita porque por muito tempo ninguém o ouviu, e agora todos ouvem. Ainda temos capítulos para ler, episódios para assistir, teorias para criar, emoções para viver, e seja qual for o fim, uma coisa é certa: Black Clover já deixou sua marca, não como o shonen mais badalado, mas como o mais resiliente, o que nasceu desacreditado e se tornou indispensável, o que foi rejeitado e virou lenda. E se você chegou até aqui, respira fundo, a jornada recomeça. Com o Grimório na mão, com o coração acelerado e com uma certeza inabalável: a nossa magia é não desistir jamais.